Isso, né? Eu sou bastante curioso com isso. E mesmo antes da política, eu já empreendia. Eu sempre gostei de tecnologia e acredito que todos nós gostamos. Mas antes mesmo da política, eu empreendi nessa área também, na área de automação residencial. Então, assim, eu era vidrado com isso. Saí antes que o mercado me quebrasse, porque hoje ficou muito relativamente mais barato do que era na época. Uhum. E aí o mercado ia me expulsar, e antes de me expulsar, eu saí dele. Mas eu sempre fui muito vidrado com isso. Qual é a tua formação, velho? Formação em Direito. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje e, ao mesmo tempo, tem muito a ver. Porque... E nem com essa parada da tecnologia, né? Exato, mas é um curso, para mim, muito útil no que eu faço no dia a dia, sabe, Marcelo? Mas tu curtia mesmo Direito, velho? Ali, mais ou menos, no 7º período, 8º, eu vi que não era isso que eu queria, não. Mas eu já estava no finalzinho ali. Fizesse o AB, não? Fiz, não. Nem tentei não fazer chegou o a AB. atuar, não, né? Não. Ainda tentei, estagiei em escritório, mas não foi algo que me deu uma estiga para estar ali trabalhando no dia a dia, não. Sabe, desde 2010 que eu empreendo, né? Foi a minha primeira empresa, o Ville Santé, na época, um restaurante, não sei se eu fui lá. Eu fui lá. Oxi, meu irmão. Ali em Manaíra. Ali em Manaíra, exatamente. Restaurante, academia. E aí hoje a gente tem academia ainda, está arrendada lá, né? Com outro nome, com um parceiro lá, uma parceira lá. Mas eu empreendi desde 2010, né? Assim que eu terminei o curso. E aí eu fui nessa loucura aí, né, de empreender, que eu estou até hoje. Eu não vou deixar, acredito que nunca... Acho que ser empreendedor não é um estágio de você estar agora, não estar depois, não. Acho que é uma coisa de alma mesmo ali. É um estilo vai de estar vida, sempre assim, inquieto, né, Marcelo, assim, para fazer algo. E aí eu empreendi... Mas aí agora tu deu uma parada de empreendimentos? Não tá? Não. Hoje eu tô com um coworking de saúde, o Genoma MedHub, não sei se eu posso falar aqui, porque eu não sou patrocinador. Claro, né? Pode falar, sem problema. Mas eu olhei aqui a Smart Sun e... Não, pode falar. Que já dei uma roubada aqui, hein, coxinha? Ó, você não levando os nossos apoiadores aqui, tá tudo certo. Pode falar do seu. Né? Você pode patrocinar também, pô. Também, né? Tá aberto. De repente, depois daqui, rola uma conversa mais profunda. Mas há uns 4 anos eu venho estudando um pouco isso aí, que era muito forte lá em São Paulo, né? Que é o compartilhamento de consultórios, coworking de saúde. E aí a gente foi estudar, fiz plano de planejamento com o Sebrae, que para mim é um dos atores mais importantes do desenvolvimento econômico, não somente daqui da gente, de João Pessoa, mas no Brasil. Sempre faço minhas coisas com eles. E aí eu estudei, coloquei o plano, chamei mais 2 sócios, a gente abriu o Genoma. Hoje, graças a Deus, está indo muito bem. Fica ali no Bessa. E a gente tem um serviço de consultório compartilhado, né? Se você fosse médico adulto, por exemplo, você tinha toda a estrutura de consultório lá e você só paga o que você utilizar. A nossa precificação lá é por minuto. Então, o tempo que você utilizar do consultório, você paga no final. Então, a gente tem todo o serviço de secretária, autorização para guia, tudo isso. Vocês montaram consultórios, é isso? São consultórios para médicos, fisioterapeutas, profissionais da área de saúde, de modo geral. E aí ele não tem aquele custo fixo, né, de aluguel, de manutenção, ele só paga aquele valor ali que ele utilizar e toda a dor de cabeça fica para a gente. Né? E eu lembrei disso porque a gente lá, toda a energia que a gente consome lá é energia solar através da Smart Sun. Né? Então, velho? Com o bairro lá, com os meninos, e é algo que deu certo demais, assim, sabe? Então, é algo que... Quantos consultórios tem? A gente tem hoje 13 consultórios, mais 2 salas que a gente aluga, uma para Pilates, outra para uma empresa de psicotécnico. Então, são 13 consultórios lá e legal, a gente ainda é aberto a fazer várias parcerias. É caro? Não é caro se você... Você cobra por hora? A precificação é por minuto. A gente lá a partir de 60, 70 centavos por minuto, e aí vai dependendo de cada sala. Tem sala que é mais cara, sala que é mais barata. Então, hoje parte lá, você paga em torno de 500 e poucos reais o mês, se o médico utilizar, ou se o profissional utilizar um turno por semana. Então, isso é quase nada. Colocar aí no papel custo de manutenção, a dor de cabeça, de repente. Dor de cabeça, é isso que eu tava O médico está ali atendendo toda hora. Eu quero vender mais tempo para o profissional de saúde, para que ele tenha mais tempo para o paciente, para estudar e para a sua família. A dor de cabeça para fazer a manutenção do ar-condicionado, para ajeitar o jardim, para contratar mão de obra, secretária, tudo isso aí fica com a gente. Né? Então, tudo isso, e esse preço da dor de cabeça, Marcelo, isso não vai no papel. Né? Isso é algo muito... intangível, assim, a gente não consegue colocar no papel quanto é que custa isso, quanto é que custa o tempo do cara. Eu acho que vai todo mundo fugir para isso mesmo,
correr para serviço, velho. Tá tudo virando serviço, né? Ninguém quer mais possuir nada. Exatamente. Então, vai ter um prédio, não sei o que, imobilizar uma contratar. Eu não tenho mais carro hoje, por exemplo. Eu faço assinatura de carro. Eu vendi meu carro, investi em energia solar e hoje o meu carro é um carro por assinatura que eu faço. Eu pago por mês, tem um contrato lá, só paga a gasolina e todo o resto é por conta da isso está muito na moda agora, a questão do carro dessa forma. A diferença que você faz ali do acesso para a posse, né? Hoje em dia as pessoas estão fugindo mais da posse, ou seja, de ter um carro para ter acesso ao carro. Isso é o Spotify, por exemplo. Exatamente. Hoje a gente tinha... Quantos CDs a gente tinha em casa? Hoje a gente não tem mais a posse de um CD, a gente tem um acesso à música. A gente paga lá mensalmente pelo acesso à música, 30 e pouco, sei lá, 27, sei lá quanto é. E a gente tem o acesso. Isso aí vai no carro, na música, na moradia, que já tá ficando muito forte isso, né? Então o acesso e a posse é uma coisa que como a sociedade está mudando, né? Está mudando muito rapidamente, né? Agora isso é cultural, né? Muito cultural. Você hoje vender, se você quiser hoje vender o seu apartamento para investir, você talvez vai ter mais dinheiro do que... Não vai ter aquele dinheiro imobilizado ali. Mas aí tem o sonho da casa própria, que é cultural da gente. Então o cara vai vender o apartamento que ele tem para investir. Então isso é uma coisa de geração para geração que vai mudando. Mas essa turma mais jovem aí, de Marcelo, você e tal, tá vindo com essas ideias assim. O pessoal não quer mais imobilizar dinheiro em nada. Quer ter o dinheiro para ficar no mercado, virando, né? Fazendo uma coisa aqui, fazendo outra ali e tal. Não quer mais estar imobilizando dinheiro. É porque a posse realmente ela perdeu um pouco de sentido mesmo, né? É muito mais trabalho, você consegue fazer muito mais com liquidez. Isso, e aí de tudo, de tempo, por exemplo, como você falou. A liquidez do tempo do médico, quando tu começou a falar, eu achei genial, velho. Porque eu acho que isso é uma dor de cabeça na vida do médico, que ele não aprende, pô, a gerir um consultório, a ter um negócio. Meu irmão, ele quer cuidar de gente, cuidar de pessoas. Chega lá, entrar, atender e ir embora, ganhar o dinheiro dele também atendendo. Isso não tem a ver com idade, aí não. Vocês também organizam a agenda dele? Você organiza a agenda dele? Exatamente. Tem profissionais que preferem ter a sua agenda personalizada, eles até podem contratar uma pessoa para cuidar da agenda aplicativo dele. Ele vai dizer lá, ele vai informar para você lá que ele vai atender tantas pessoas? Exatamente. E a gente tem sistema lá para isso, sistema de agendamento, ele vai ter todas as pessoas que estão marcadas para ele naquele dia, prontuário eletrônico, tudo disponibilizado para ele. Que massa, velho. Que massa. Muito aí bacana. tu divide tua vida entre a iniciativa privada e a pública. Na verdade, lá eu não sou sócio administrador, que aí não daria para eu realmente tá fazendo isso no dia a dia, né? Eu tenho um sócio lá, André e Felipe, que tocam mais o dia a dia da empresa. Eu participo normalmente das reuniões semanais e sempre que eu posso eu estou lá. Mas também não dá para eu ficar... todo dia lá e esquecer também do lugar que as pessoas me colocaram, que foi lá na Câmara, e eu sou pago para isso, né? Então, assim, o tempo que eu tenho, que eu dedico, mesmo que seja à noite ou final de semana, eu estou trabalhando lá. Mas dá para fazer, dá para conciliar, não dá? Isso eu nunca vou deixar, sabe, Adelto? A política é muito importante na minha vida e na vida de tantos, mas eu posso perder a eleição, eu posso ganhar a eleição, nunca vou deixar de ter o meu próprio negócio, de lutar por isso. Eu não quero nunca depender exclusivamente da política. Não sou um cara abastado demais, eu não sou um cara tendo que viver, mas depender disso eu não quero depender, sabe? Porque quando você depende do salário do político, exclusivamente daquilo, você pode fazer coisas que saem aí das atitudes republicanas para manter aquilo. Isso eu não quero, nunca vou deixar de sair ali do caminho, do trilho, do que meu pai e minha mãe me ensinaram para manter o caminho reto ali. Então, isso é uma premissa muito forte do que eu tenho. E aí eu nada contra quem pensa diferente e quem vive da política e quem é profissional político. Por ofício, né? Por ofício, porque a gente precisa também de pessoas assim. Mas que tem gente assim, se dedicam, que fazem ali sua formação de gestão pública, tudo isso, para ser um bom político. Isso é muito importante ter também. Mas a minha visão é uma visão muito nesse sentido, de não depender disso, até porque o empreendedorismo está presente também no meu mandato, né? Nosso mandato, ele Você defende a bandeira do empreendedorismo, é isso lá? Digamos assim, que o cerne do seu mandato é isso aí? Isso, e a gente tenta empreender mesmo na política. Você vê que em 2016, quando eu fui candidato a primeira vez, eu decidi ali
acho que faltando 20 dias para o último dia de filiação. Eu não tinha nem filiação. E eu decidi, eu não tinha percorrido o João Pessoa para saber quais são os problemas. Eu sempre era antenado com política, mas eu não tinha, como pré-candidato, eu não tinha ido nos bairros para saber qual é o problema aqui, para a gente pensar em propostas e construir um plano de mandato, né? E aí, dessa forma, a gente criou um aplicativo naquela época chamado Projampa. E o Projampa, ele foi o primeiro, acredito, sabe, Marcelo, assim, tem aplicativos por aí, mas um aplicativo que foi usado numa pré-campanha para que as pessoas pudessem enviar propostas para esse aplicativo. E o nosso plano de mandato foi formado por ideias de pessoas que, às vezes, eu nem tinha conhecido e que talvez não tinha nem votado em mim. Mas aquelas ideias formaram o nosso plano de mandato. Esse aplicativo, o Projampa, ele ficou... Como é que é? Antes de tu abrir esse aplicativo, a galera foi mandando o quê? As necessidades e isso, tal? Que eles tinha achavam lá que ideias na área de educação, saúde, esporte, e aí tinha lá. Marcelo foi lá no aplicativo e disse, eu acho que a gente tem que fazer, sei lá, vou dar um exemplo aqui, Bolsa Atleta para surfistas que representem João Pessoa. Isso aqui é uma proposta, óbvio que tinham propostas lá que não eram execuíveis, nem eram competências de vereador, mas a gente fez o filtro ali e o nosso plano de mandato, acho que mais de 80% foram de ideias que saíram desse aplicativo, do Projampa. E aí eu conversei com pessoas, ligava para as pessoas, tinha pessoas que queriam saber algo sobre a barreira do Cabo Branco, um exemplo. Sim. Eu liguei para a pessoa para conversar sobre isso, para tirar a dúvida dela, e aí a gente fez isso. Que massa. O Projampa depois ficou disponibilizado para qualquer político do país, de forma gratuita. A gente disponibilizar todo o código aberto para qualquer político do país queira fazer usar o seu aplicativo. Essa plataforma. Né? E assim, acredito que alguém deve ter usado, alguns da RAP. Quem veio aqui? Como é o nome daquele rapaz de Bananeiras, que foi prefeito? Douglas Lucena. Lucena também. Ele falou de alguma coisa do tipo, velho, de botar no aplicativo para ser um mandato. Como foi que ele disse? Um mandato mais ou menos isso. Democrático, que as pessoas fossem participar. Não, na hora de votar. Quando fosse votar, ele ia abrir uma votação no aplicativo e a galera ia votar junto com ele. Ele ia votar no que tivesse ganho no aplicativo lá, escolher representante, não sei o que. Tu tá ligado nisso? Eu tô ligado. Na verdade, assim, eu penso um pouco diferente, eu conheço essa metodologia e eu penso um pouco diferente isso para o mandato. Porque na medida que eu disponibilizar na hora da votação, de uma votação que esteja tendo lá na Câmara, e eu votar de acordo com o que o aplicativo está dizendo, eu acho que não precisa mais um mandato ter um representante como o Tiago lá. Porque eu posso ser pressionado, eu posso ser criticado, eu posso ser convencido da minha ideia. Mas ali, por exemplo, podem ter ideias, cláusulas pétreas para mim, que se o aplicativo disser para eu votar daquele jeito, eu não ia votar de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que o mandato precisa ter a característica, a personalidade daquele mandatário também. Isso não quer dizer, cara, né, isso não quer dizer que ele seja que o mandatário seja um cara que não vá ser convencido. Pelo contrário, eu gosto de conviver com pessoas que pensam diferente, não somente na política, como na minha vida empresarial. Acho que se a gente conviver só com pessoas iguais, é muito difícil de ter ideias diferentes, de a gente inovar. Então, eu gosto de conversar com pessoas de pensamento diferente. Já fui convencido de ideias que eu tinha, já convenci pessoas de ideias que elas tinham, mas, nesse sentido aí, eu prefiro que as pessoas sugiram, que participem, que enviem críticas, sugestões e construam um mandato junto comigo. Mas e aí você criou um canal? Tem esse canal hoje? Criamos esse canal, na verdade, naquela época... Ou é através do teu Instagram, essas coisas? Hoje é mais o Instagram e o WhatsApp. Por quê? A gente identificou e aí vem os defeitos e as barreiras que a gente passa no dia a dia, né? Por exemplo, já quebrei empresa, isso me faz ter aprendizado. A gente tem uma cultura hoje que, se você quebrar uma empresa, a sociedade já vai dizer, aquele cara ali não sabe administrar aquilo ali. Às vezes não é porque é uma má administração. No meu caso foi uma das empresas que eu tive e nunca mais eu faço aquilo de novo. Lá no Vale do Silício, se você tiver uma startup e você já tem a experiência de ter quebrado outra startup antes, você tem mais facilidade de conseguir investimentos lá do que um cara que nunca passou por um fracasso. Você vê a mentalidade da galera. Por quê? Porque você nunca vai passar por aquilo novamente, aquele erro. E aí eu trago para o Projampa, que foi naquela época. O aplicativo era muito forte. Hoje é muito difícil você baixar aplicativo, a não ser que você use muito ele. Eu tenho aqui vários aplicativos no meu iPhone, só que eu uso o WhatsApp,
eu uso Instagram, eu uso alguns que a gente usa no dia a dia. Então, forçar o cidadão a ter que baixar um aplicativo para ter interação com a gente estava tornando mais difícil a comunicação dele comigo do que se ele estivesse no WhatsApp. Então, por isso a gente não tem hoje mais aplicativo. Usa, né, e tornar uma comunicação. Foi um case bem interessante na época, mas hoje a cultura mudou e poucas pessoas baixam um aplicativo para isso. Né?